E aí, pessoal? Churrasco no fim de semana. Quem não gosta, né? Mas para ter essa carne toda no prato, a gente precisa entender como está a produção pecuária no Brasil. E para isso, nada melhor que os dados fresquinhos do IBGE, né? É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no terceiro trimestre de 2024. Já, Bias, tem muita coisa interessante para analisar. O relatório do IBGE é um prato cheio para quem quer saber tudo sobre a pecuária. E já adiantem, teve recorde no abate de bovinos. É mesmo? Caramba. Me explique isso melhor. Mais de 10 milhões de cabeças de gado abatidas no período. O que aconteceu? É muita coisa. E tem alguns fatores que explicam essa alta, viu? Primeiro, o preço do bezerro caiu bastante. Ah, tá. Então o pecuarista aproveitou para mandar mais bois pro abate. Faz sentido, né? Exatamente. Bezerro mais barato significa custo de produção menor. Aí o abate fica mais lucrativo, né? Mas e aí? Será que essa decisão de abater tanto agora pode ter consequências lá na frente? É uma boa pergunta. Se esse ritmo continuar, principalmente o abate de fêmeas, a gente pode ter menos gado no futuro. É tipo uma aposta, então. Lucrar mais agora, mas com o risco de ter menos gado para vender depois. E as exportações, como é que elas se saíram nesse trimestre? Aí que tá. As exportações de carne bovina in natura também bateram recorde. Mais de 700 mil toneladas embarcadas. Uau! E China continua sendo o principal destino. Continua assim, mas a participação deles diminuiu um pouco. Interessante. E quem está comprando mais carne brasileira? Estados Unidos e Filipinas estão despontando como novos mercados importantes. Diversificar é a palavra-chave, né? E aqui no Brasil, o aumento do abate impactou o preço da carne para o consumidor. Olha, a arroba do boi gordo subiu em relação ao ano passado. Quer dizer que a carne ficou mais cara? Não necessariamente. Alguns cortes até tiveram queda de preço. Peraí, consegue? Como assim? Arroba mais cara é mais barata. É que o preço final da carne depende de várias coisas, viu? Demanda, custos de transporte, margem de lucro dos supermercados. A gente já viu que não é tão simples assim. Mas, e aí? Vamos mudar de bicho. Como foi a produção de suínos? Os suínos também tiveram aumento no número de animais abatidos, mas bem menos que os bovinos, tá? Foram quase 15 milhões de cabeças. Parece que o mercado de carne suína não tá tão bombando quanto o de carne bovina, né? As exportações até bateram recorde, mas a demanda interna está mais fraca. E o mercado internacional também mudou bastante. A China ainda é o principal comprador. A China diminuiu bastante as compras. Eles estão investindo na produção interna para atender a demanda. E quem tá ocupando o lugar deles? As Filipinas, elas virão o principal destino da carne suína brasileira. Caramba, que mudança, hein? E o preço do suíno? Subiu. Subiu bastante, mais de 28%. Mas isso não quer dizer que a carne no supermercado ficou mais cara, tá? Ah, tá. Essa história dos preços é complicada mesmo. Mas vamos falar de um queridinho agora. O frango. O frango continua imbatível. Mais um recorde no abate. 1,6 bilhão de frangos. Nossa, o setor avícola tá com tudo. A demanda tanto interna quanto externa continua crescendo. E o Brasil está aproveitando a redução na oferta de outros países por causa da gripe aviária. Boa. E quem são os maiores compradores do frango brasileiro? A China ainda lidera, mas com participação menor. Japão, Emirados Árabes, África do Sul e Arábia Saudita também estão comprando bastante. Pelo visto, diversificar os compradores é a tendência, né? Mas e o preço do frango aqui para o consumidor aumentou também? Aumentou sim, mais de 15%. Mas ainda assim, o frango é a carne mais acessível, o que explica a alta demanda. Verdade. Né? Frango é sempre um sucesso. E a região sul continua dominando a produção. Sim, quase 60% do abate nacional. Mas o Paraná, que é o maior produtor, teve uma queda no abate. E quem compensou essa queda? São Paulo e Minas Gerais aumentaram bastante o abate. Parece que a produção de frangos está se espalhando pelo Brasil. Que legal. Mas vamos mudar um pouco de assunto agora. E o leite? Como foi a produção? A aquisição de leite pelos laticínios teve uma leve queda em relação ao ano passado, menos de 1%. E o que causou essa queda? Clima e custos de produção acabaram impactando a produção de leite. Entendi. E o preço do leite para o produtor? O preço do leite cru teve um aumento significativo, mais de 20%. Mas com o aumento dos custos, será que essa alta realmente beneficia o produtor? É um desafio, né? A alta é boa, mas tem que ver se ela compensa os custos. O produtor precisa ficar de olho para garantir que está tendo lucro. E para o consumidor, o que essa alta significa? O preço do leite e dos derivados no supermercado também subiu. Ah não, leite e queijo mais caros, já estava sentindo isso no bolso. Mas vamos falar agora de outro produto, o couro. O couro teve um aumento de mais de 17% na aquisição pelos cupons. Imagino que seja por causa do recorde no abate de bovinos, né? Mais boi, mais couro. Exatamente. Goiás continua sendo o estado que mais recebe couro cru para processamento. E esses dados sobre o couro, para que servem? Eles ajudam a gente a ter uma ideia do abate clandestino. Quando a relação entre o número de couros e o número de abates está desproporcional, pode ser que tenha muita carne sendo produzida sem inspeção sanitária. Olha só.
O couro serve como um indicador da qualidade da carne que chega na nossa mesa. Mas já falamos de carne, leite e couro. Falta o quê? Os ovos. E adivinha? Mais um recorde. 1,2 bilhão de dúzias produzidas no terceiro trimestre. Caramba, parece que o Brasil tá batendo recorde em tudo. O que tá por trás desse aumento na produção de ovos? A demanda interna continua forte e o preço do ovo caiu em relação ao ano passado, que estimulou o consumo. E qual estado é o campeão na produção de ovos? São Paulo, seguido por Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. O Brasil é uma potência na produção de alimentos. Mas antes de encerrarmos essa primeira parte, queria destacar a diversificação dos compradores. A China está comprando menos carne, abrindo espaço para outros países. É verdade. Isso é ótimo para o Brasil, porque diminui a nossa dependência de um único mercado. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima parte, a gente continua analisando os dados da pecuária brasileira e discute os desafios e oportunidades do setor. Até lá. E aí, voltamos ao nosso mergulho nos dados da pecuária brasileira. É isso aí. Ainda tem bastante coisa pra gente analisar, né? Na primeira parte a gente viu aqueles recordes, né? No abate de bovinos e frangos. E também a China comprando menos carne suína. É verdade. E as Filipinas, né? Comprando mais. E vimos também as variações no preço do leite, né? Exato. O produtor recebendo mais, mas o consumidor também pagando mais. A pecuária brasileira é gigante, mas também enfrenta desafios, né? Principalmente com essas mudanças no mercado global. Com certeza. E por falar em desafios, o relatório do IBGE traz dados sobre a inspeção sanitária, né? É mesmo. Me expliquei isso melhor. Nem todos os abates são feitos com inspeção federal. Sério? E como a gente pode saber se a carne que a gente compra é segura? A inspeção federal é o padrão ouro, né? Mas também tem inspeção estadual e municipal, viu? Ah, tá. Então o importante é ter algum tipo de inspeção. Isso. É fundamental para garantir a qualidade da carne e evitar doenças. Faz sentido. E como a gente pode incentivar mais estabelecimentos a terem inspeção sanitária? É um desafio que precisa de um esforço de todos, né? O governo, produtores e a sociedade. E o que o consumidor pode fazer? O consumidor pode escolher carne de procedência conhecida, né? De estabelecimentos com inspeção. Verdade. É uma forma de incentivar a produção responsável. E a gente viu também, né, que a região sul se destaca na produção de ovos para incubação. É isso aí. Eles garantem a reposição de aves não só na região, mas em todo o país. Incrível, né? E por falar em impacto, como é que a gente explica a arroba do boi gordo subindo, mas o preço de alguns cortes de carne caindo? É que a cadeia produtiva da carne é bem complexa, viu? O preço da arroba é só um dos fatores que influenciam o preço final. Então não tem uma relação direta entre o preço da arroba e o preço da carne no mercado. Não tem. Tem custos de transporte, armazenamento, processamento, imposto. Toda coisa. E o mercado internacional? Também influencia bastante. O Brasil exporta muita carne, né? Se a demanda lá fora tá alta, o preço aqui dentro também sobe. Caramba, o churrasco do brasileiro é influenciado pelo mundo inteiro. Globalização, né? Exatamente. E essa conexão entre os mercados acontece em vários setores. E voltando pro leite, né? A gente viu que a aquisição pelos laticínios caiu um pouco, mas o preço pro produtor aumentou. E o consumidor, como fica? Infelizmente, essa alta acaba sendo repassada pro consumidor, né? O preço do leite e dos derivados no supermercado também aumenta. O bolso sente. E tem como evitar que o preço suba tanto. É um desafio, né? Mas políticas públicas de apoio à produção e investimentos em tecnologia podem ajudar. É um esforço conjunto de todos os lados. E o consumidor também pode buscar alternativas, né? Sim, comprar de produtores locais, por exemplo, pode ser uma boa opção. É verdade. E falando em alternativas, a sustentabilidade na pecuária é fundamental, né? É essencial. O Brasil tem um potencial enorme para produzir carne de forma sustentável, conciliando a produção com a preservação do meio ambiente. E como a gente chega lá? Manejo sustentável, tecnologias limpas, recuperação de pastagens, são várias as iniciativas. E o consumidor, como pode contribuir? Buscando informações sobre a origem da carne, né? Priorizando produtos de produtores que adotam práticas sustentáveis. A gente precisa se informar e fazer escolhas conscientes. E por falar nisso, a segurança alimentar também é muito importante. Com certeza. Fortalecer a fiscalização é essencial para garantir que toda a carne seja produzida em locais regularizados. E o consumidor pode ajudar de alguma forma. Sim, denunciando irregularidades, né? E cobrando das autoridades uma fiscalização mais rigorosa. A gente tem um papel importante nesse processo. No final das contas, a pecuária brasileira tem muito potencial, né? Tem sim, mas é preciso que todos os envolvidos, né? Produtores, governo, consumidores, se esforcem para ter uma produção mais justa, sustentável e segura. É isso aí. A gente precisa trabalhar juntos para ter carne de qualidade na mesa. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na pecuária brasileira. Já vimos bastante coisa, né? Recordes, desafios, oportunidades. Passamos por vários setores, né?
Carne, leite, couro, ovos, uma verdadeira imersão nos números da pecuária. É isso aí. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente voltar a falar dos ovos? Boa. O ovo é um alimento super importante, né? Rico em proteínas, nutrientes e o melhor de tudo, o preço caiu. É mesmo? Que notícia boa. Mas e o produtor? Será que ele está feliz com essa queda? É um equilíbrio delicado, né? O produtor precisa de um preço que cubra os custos e dê lucro. Mas o consumidor quer um preço acessível. Os dois lados têm que sair ganhando, né? E essa queda no preço, como é que se explica? A produção aumentou bastante, né? Batemos recorde no trimestre. E a demanda por ovos para incubação diminuiu um pouco. Ah, entendi. E falando em produção, a gente viu que São Paulo continua liderando, né? Mas a região sul está forte na produção de ovos para incubação. É isso aí. Eles não só produzem ovos para consumo, como também garantem a reposição do plantel de aves em todo o país. Impressionante. Mas, e aí, para a gente finalizar nosso mergulho, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o futuro da pecuária brasileira? Vimos que o setor é forte, mas enfrenta desafios. Olha, eu acredito que o futuro da pecuária está na inovação, na sustentabilidade e na busca por mais eficiência. E como consumidor pode fazer parte dessa transformação? Se informando, né? Buscando produtos de origem conhecida, certificações, priorizando empresas que investem em práticas sustentáveis. A gente tem um papel importante, né? Nossas escolhas podem fazer a diferença. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar mais, o relatório completo do IBGE está disponível no site deles. Vale a pena dar uma olhada. Ótima dica. Informação nunca é demais, né? E assim, chegamos ao final de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio, explorando novos temas e desvendando os mistérios por trás dos números. Até lá!